Quinta-feira, 14 de maio, nós vamos apresentar esse livro do Paul Washer, O Evangelho de Jesus Cristo, para o Grupo Cruz de Força, canal Notícias Cristo Rei Jesus Nazareno Ressurreto. O Dr. Paul Washer, ele trabalhou como missionário no Peru por 10 anos, durante os quais fundou a sociedade missionária Heart Cry, para dar apoio a plantadores de igrejas peruanos. Paul agora serve como um dos diretores da sociedade missionária heartcrymissionary.com, que Deus tem abençoado para ser capaz de sustentar missionários em mais de 40 nações ao redor do globo. Ele e sua esposa, Carol, têm 4 filhos, Ian, Evan, Rowan e Brownie Wynn. Esse livrinho, esse livreto, é bem pequeno. Hoje as pessoas não querem muito ler, né? Às vezes é porque não podem mesmo, não tem nem tempo, né? Cabeça para isso. Mas só 32 páginas você vai ter um livrinho, um resumo da Bíblia, um resumo da essência da Bíblia, que é a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta você ser mestre, doutor na Bíblia, se você não tirar da Bíblia o que importa, que é a salvação da sua alma, dos seus familiares, dos seus amigos, para Cristo. Então, o Paul Washer escreveu em 2016 esse livro, né? E essa edição é a segunda edição de 2025, de fevereiro de 2025. O índice dos capítulos: o caráter de Deus, o caráter da humanidade, o grande dilema, a resposta de Deus ao nosso dilema, Jesus Cristo, nosso substituto, a cruz, a ressurreição, a consumação de Cristo. Vou ler os itens que eu passei correndo, né? O caráter de Deus: Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo. O caráter da humanidade: a humanidade está moralmente corrompida, culpados e condenados. O grande dilema: a resposta de Deus ao nosso dilema, Jesus Cristo, nosso substituto. A cruz, a ressurreição, a consumação de Cristo. Nossa resposta: arrependimento, autoexame, você se arrependeu? Fé, autoexame, você crê? A segurança da salvação, a evidência da conversão, os benefícios da salvação. Então, como podemos viver? Estudo da Bíblia, dedicação à oração, identificação com Cristo através do batismo, membresia em uma igreja bíblica, crescimento em santificação, servir na igreja local, servir no evangelismo e nas missões, nossa esperança e oração por você. O Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem central do cristianismo é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas. O cristianismo oferece as melhores notícias de todos os tempos. De fato, ele oferece a única solução para nossas crises mais urgentes. Nenhum programa educacional, partido político ou terapia psicológica é capaz de lidar com problemas mais profundos da raça humana. Embora a sabedoria humana tenha nos dado muitos benefícios temporários, a história também revelou quão falidos estamos para enfrentar a profunda culpa e a penetrante corrupção sob as quais se angustia o nosso mundo. O Evangelho anuncia as boas novas da vinda de Jesus Cristo há aproximadamente 2000 anos. Durante o auge do Império Romano, Deus enviou seu Filho na história humana a fim de salvar pessoas de todas as nações de seus pecados e misérias. Cristo foi concebido pelo Espírito de Deus no ventre de uma virgem, nasceu Jesus de Nazaré, o Deus homem. Jesus veio para carregar os pecados dos homens e mulheres caídos e para oferecer sua vida como sacrifício em nosso lugar. A sua morte satisfez as exigências da justiça de Deus contra os pecadores e tornou possível que um Deus justo os perdoasse. A sua ressurreição após 3 dias testificou que ele é o Filho de Deus, que Deus aceitou a sua morte como completo pagamento por nosso pecado. Agora todas as pessoas podem ser totalmente perdoadas e reconciliadas com Deus e receber a vida eterna através da fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por meio dessa grande obra de salvação, Deus nos revelou quem Ele é. O caráter de Deus: para entender o Evangelho, devemos entender algo sobre Deus. Deus não é uma força impessoal ou energia ao nosso redor, mas o Criador pessoal e Senhor de tudo que existe. Gênesis 1. A Bíblia nos ensina que o único Deus verdadeiro existe como uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 3, 16, 17, 28, 19. Eles são 3 pessoas distintas que se diferenciam uma das outras e ainda assim são um ser, não 3. João 10, 30, 33. Eles compartilham a única essência divina com as mesmas qualidades divinas. Devido a estas qualidades que tornam Deus único para que os pecadores sejam salvos, ele requer um sacrifício para o pecado. Portanto, para entender a necessidade da morte de Cristo, devemos saber mais sobre o caráter deste Deus trino. Ele vai desenvolver aqueles textos com bastante referência bíblica do índice. Então, esse aí é o livro que você pode pedir no grupo particular uma cópia para você. Eu vou enviar para você, você manda o endereço. E a despesa de correio, o livreto vai gratuito para você. Esse aqui não tem cobrança. Eu vou mandar gratuito para você.
para você se aprofundar na salvação da sua alma, da doutrina bíblica da salvação da sua alma, dos seus familiares, dos seus amigos. Do Paul Washer, o Evangelho de Jesus Cristo, fez uma síntese muito interessante, muito bíblica, e que eu recomendo, estou distribuindo para o grupo WhatsApp, e qualquer outra pessoa que veja a despesa de correio pelo Pix, eu mando gratuitamente para que você receba, salve sua alma. Eu estou inspirado para fazer esse ministério de evangelização depois da morte do nosso amigo Rafael na Maxcop. Ele foi assaltado, assustou-se e o menor que tinha saído do presídio de menores o degolou na frente de sua mãe e ele morreu na frente de sua mãe aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. E a gente ficou muito sentido porque a gente conhecia o garoto e não teve a oportunidade de evangelizá-lo assim pessoalmente. Aí eu fiquei pensando, todas as vezes que a gente encontra, fala com uma pessoa, um jovem, um idoso, seja qual idade, que a gente não sabe o dia em que nós vamos, esse jovem faleceu, era um estudante, trabalhador do Instituto Federal, e ele não teve a oportunidade de viver mais, né, de cumprir sua carreira de técnico, né, de informática, um garoto inteligente, e morreu em circunstâncias tão trágicas, traumatizando também a família, os familiares. Então, a gente fica triste com essa violência que está no Brasil, mas a realidade do nosso país é que, na minha cidade, por exemplo, Fortaleza, some-se um bairro inteiro de uma pequena cidade. Mais de 800 pessoas são mortas anualmente. Na grande Fortaleza, 2.400.000 habitantes. A violência é muito grande no nosso país e as autoridades não dão conta de resolver o problema da segurança pública. Amém? Então essa é a questão que nós estamos começando a distribuir gratuitamente esse livreto do Paul Washer, o Evangelho de Jesus Cristo, porque atualmente pelas guerras, pelas violências que nós estamos caminhando para Armagedon, uma terceira guerra mundial, pelo petróleo, pela ganância, pelo comércio, né, pelo governo mundial socialista e da nova geração industrial 4.0, capitalismo, socialismo, mundo secular, ateu, que nós estamos vivendo. Então nós temos que preparar nossa alma para encontrar com Cristo, subir ao céu, ascender ao céu, assim como Cristo morreu na cruz. Nós precisamos ser crucificados, santificados pelo Espírito Santo, receber Jesus, e esse Espírito Santo vai nos santificar. Isso é doloroso, isso é profundo, isso é demorado, né? Eu demorei 8 anos para me acostumar com o Espírito Santo, né? Me acordando, falando, me dando entendimento. Acordava apavorado, alguém estava falando comigo, não sabia quem era, nem via quem era. E depois de 8 anos, eu fui me acostumando com isso, né? Sabendo que ele é amor, que o Espírito Santo de Jesus é amor, que ele pagou o preço, que Jesus é o nosso general em Cristo, né? Ele, na época determinada dos romanos, do Império Romano, que já era esse mundo secular. Esse mundo secular começou na época do Romano. Paulo fala que os romanos, o Império Romano, era a plenitude dos tempos, ou seja, plenitude do desenvolvimento da justiça humana, do comércio humano, da engenharia humana. Os romanos eram engenheiros de primeira ordem, né? Eles levavam água de longe, usavam técnicas de sifão, de hidráulica, tinham uma engenharia muito avançada, militar, estratégica e de justiça, judiciária também. Embora a justiça do homem não seja a justiça de Deus. Então, naquele tempo da plenitude, Deus veio trazer a sua justiça em Cristo na cruz, para derrotar os vulto preto que dão pesadelo para a gente, que leva a alma dos bruxos para o inferno, né? Aquelas sombras pretas. Eu já contei meu testemunho aí, procure o vídeo no canal TV Notícia Cristo Rei, dei meu testemunho quando eu passei pelo inferno. Aqueles vulto preto que levam as almas para a profundeza dos abismos do inferno, etc. Então esses vultos pretos são a maldição que caiu na terra, os anjos caídos que caíram na terra, contaminaram a nossa alma, o nosso coração, por isso que nós somos corruptos, nós não entendemos Deus, não entendemos o Espírito Santo, não entendemos a verdade. E o Evangelho, o maior perigo é a gente estar com a verdade na frente da gente e não reconhecê-la, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio na cruz, ele marcou aquele dia do combate na cruz para que o demônio o matasse, né? O demônio o matou mesmo. E foi esse o dia que ele escolheu. Jesus é o Todo-Poderoso, ele marca o dia da batalha. Você não vai batalhar com Jesus no dia que você quer, é ele que marca o dia da batalha. O dia
do julgamento. É ele que marca a agenda, ele é o presidente da agenda da humanidade. Não é a humanidade que preside a agenda, é Jesus, o Criador, que preside a agenda da humanidade. Então aquela foi a batalha que ele venceu o demônio, o inferno, e se deixou morrer, para que de 3 dias, conforme as Escrituras, os profetas, a sua palavra, se cumprisse. E ele ressuscitou vitorioso. Eu já expliquei que a ressurreição de Jesus foi um fenômeno de trilhões de watts, porque ele desfez todas as partículas e subpartículas, quarks e gluons, dos prótons e nêutrons da matéria do seu corpo. Isso aí, para fazer essa fissão nuclear, é preciso ter uma liberação de energia, trilhões de watts, queimaria todo mundo. Mas ele fez isso em bilionésimo de segundo, segundo os físicos quânticos, no Estado de Turim, está lá, só queimou, só chama os courinhos de Turim, mostrando a sua cruz, o seu sofrimento, por amor a nós, a nossa alma, e nos ver a verdade, para que a verdade ficasse claríssima, que Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Criador, e o Recriador, e o Redentor, e o Salvador. E ali, então, fazendo isso, ele derrotou demônios invisíveis, os vultos pretos invisíveis, que fazem correr a maldição que Deus lançou na terra depois que o homem, Adão e Eva, pecou no paraíso e foi expulso do paraíso e não pôde comer da árvore da vida, o pão da vida que é Jesus, que agora nós podemos comer na Eucaristia. Então você vai estudar nesse livreto com mais detalhes, com as referências bíblicas, todo esse índice que nós estamos divulgando. E para o grupo Cruz e Força, e para você também, se a gente se comunicar, tiver o endereço, faz um Pix da despesa postal, né? Porque hoje a despesa postal é cara, né? Pode ser de R$ 15 até R$ 40, dependendo do local, da entrega e do prazo. E com o Pix aí, você manda a despesa aí, eu mando para você esse livreto do Evangelho de Jesus Cristo. Ou se você não quiser se incomodar, quiser pedir diretamente, você pode encontrar o livreto do Evangelho de Jesus Cristo. Qualquer pessoa também, se você quiser esse ministério de distribuição desse livreto, qualquer pessoa pode pedir para a editora do livreto e ela vai te enviar, como enviou para mim, né? Chega em poucos dias, você vai ter os livretos para distribuir, para estudar, para ler também. É a editora Sociedade Missionária Defesa do Evangelho e a livraria defesadoevangelho.com.br. Então, se você pedir diretamente e quiser fazer evangelização, você vai nesse site da editora e pede. Eu recomendo fortissimamente esse resumo da Bíblia, porque hoje as pessoas não têm tempo, as pessoas não gostam, as pessoas são muito acomodadas, e esse livreto ajuda você a ter uma síntese da mensagem mais importante da Bíblia, que é a salvação das almas para o céu, para a ascensão. Porque assim como Jesus foi crucificado, morto, sepultado, nós também morreremos, seremos sepultados, mas a nossa alma, assim como a alma de Jesus, vai ascender aos céus. Então se prepare para ascender a sua alma aos céus e escapar dos vultos pretos que levam as almas para o inferno embaixo da terra. Amém? Isso que falou o Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo para o Grupo Cruz e Força. Até uma próxima oportunidade. Se gostar, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. E se quiser, além desse folheto, o estudo no pendrive, Teologia Bíblica, no áudio, para enquanto você estiver fazendo faxina na sua casa, cozinhando, você liga o áudio e vai ouvindo as aulas no seu trabalho, se der para ouvir no seu trabalho, no seu deslocamento da cidade. E você vai fazer um curso de áudio. Esse curso de áudio é apenas o custo do pendrive mais o envio de correio. Só para o Grupo Cruz e Força no WhatsApp particular que eu posso enviar. Amém? Graças a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade de evangelização. Senhor Deus, agradecemos pela vida de Paul Walsh, pelo seu ministério. Também pedimos a todos os nossos ouvintes e agradecemos. E aqueles que ainda não aceitaram Jesus, confessem seus pecados, aceite, para que tenham também essa experiência com o Espírito Santo, esse caminhar, essa mentoria do Espírito Santo até a consumação da nossa salvação no céu, a coroa da vida, a Jerusalém Celeste de 2.100 quilômetros cúbicos, pedra preciosa, rua de ouro, árvore da vida, o rio da vida. Nós vamos viver eternamente felizes sem essa violência da terra, sem essa violência das guerras, do mundo da petição, do mundo ateu, da política de ateus. Em nome de Jesus, te agradecemos essa oportunidade. E você que nos assiste, irmão cristão que já está na igreja, tem batizado, tem a palavra de salvação, certeza da sua fé e salvação, eu deixo a minha bênção, que é de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém.